Bem-vindos ao Diário de Eva, né, pá? Nossa quarta-feira agitada, que essa quarta-feira tá muito agitada. A gente começou o programa agora para falar do tema... Idolatria do lar. É um tema, assim, idolatria é um tema que é recorrente aqui, a gente sempre vai falar sobre isso. Mas tem aquelas pessoas que acham que a casa, o seu lar, o seu ambiente, o ambiente onde você mora, é quase um Deus para você. É um lugar que você adora, e adora cuidar, e adora manter limpo, perfeito. E aí a gente pode ter um problema com isso. A gente vai ter problema com isso quando a gente coloca o nosso coração em qualquer coisa, né? A gente sempre fala isso. Se você colocou o seu coração em qualquer coisa abaixo do sol, como a gente vê em Eclesiastes, que a gente sempre cita o livro do Emílio Garófalo, que é Isto é Filtro Solar. Se você coloca o seu coração em qualquer coisa que está abaixo do sol, você vai se queimar. Então, o filtro solar, que é o Evangelho, vai ajudar a gente a olhar para o lugar certo. E para começar o nosso bate-papo hoje, tem muita coisa, gente. Tem o pastor Alberto, vai estar aqui hoje, no E Agora Rapaz, a Marcele, a gente vai ter a Tainá também, que sempre está aqui, com Mulheres que Inspiram. E agora eu vou ler a passagem do dia, que é o que vai nortear toda a nossa conversa. Lá em Mateus 16, 25, diz o seguinte: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus disse isso, então que a gente medite nisso, né? No verdadeiro ganho que nós temos quando perdemos para nós mesmos, né? E aí, a gente tem a parte interativa do nosso programa. Agora o nosso quiz de Eva. Como eu falei agora no começo, essa questão da idolatria do lar, ela pode ser um problema. E hoje a gente trouxe uma pergunta aberta. Não vai ter lá as opções para você votar, porque a gente quer ouvir, de fato, qual que é a sua opinião, o que você já viveu, o que você já viu outras pessoas vivendo. Então, a pergunta é, por que idolatrar o lar pode ser tão perigoso? Você já viveu essa situação? Conhece alguém que vive essa situação? Coloca aqui no chat que a gente já está de olho nos comentários. Paula correu aqui para abrir o YouTube, para ver o que vocês vão falar. Então, Sim. A gente gosta dessa interação. Inclusive, o nosso Instagram tá bombando todo dia. Todo dia não, né? Não posso mentir. Mas sempre a gente tem trazido alguma coisa referente aos temas do programa. Então, participa lá com a gente no @diariode.eva no Instagram. Já compartilha aí as fotos, as coisas do nosso feed no seu Instagram, para que as mulheres, os homens também, possam encontrar aí um conteúdo edificante. Tem sido muito legal. Se você está assistindo o Diário de Eva agora e segue a gente lá no... Se você ainda não segue, já segue. diariode.eva. Segue agora. E se você já segue, está assistindo o Diário, posta lá no seu Stories, marca a gente, que a gente ama repostar vocês. A gente gosta. A gente gosta dessa conectividade. Eu vou mudar a palavra hoje, porque eu sempre falo interatividade, fica redundante, fica muita coisa. Mas a gente gosta de interagir com vocês. E agora eu quero chamar a Tainá, que esteve aqui com a gente semana passada, mas hoje ela vai estar aqui falando sobre as mulheres que inspiram. Roda aí. Catarina Fombora, esposa de Martinho Lutero, foi uma figura emblemática. A primeira-dama da Reforma Protestante teve um relevante papel na consolidação do trabalho do marido. Para compreender melhor a história de Catarina, é necessário voltar à sua infância. Natural da Alemanha e filha de uma pobre família, a menina foi levada pelo pai em um convento para que se tornasse freira e recebesse uma boa educação. Os escritos da Reforma entraram escondido e Catarina, instigada pela verdade da palavra do Evangelho, fugiu do convento. Em 1525, Martinho Lutero e Catarina Fombora decidiram se casar. Para Lutero, a família e o matrimônio eram extremamente importantes. Afinal, as escrituras prezam pelos valores familiares. Por esse motivo, Catarina assume significativo papel ao lado do teólogo em seu ofício. Além disso, tinha ânimo e disposição para ajudar os pobres e os doentes. Também preocupava-se com a saúde física e mental do marido. Assim, movida pelo amor,
ao Cristo e ao próximo, Catarina foi a responsável por amparar Lutero para que ele difundisse o movimento reformista. Sempre bom ver a história de outras mulheres, porque pra gente se inspirar também, pra gente ver como que foi essa vida no evangelho de outras pessoas, né? Para quem acha, né, que a igreja reformada, a protestante, ela é muito machista, ou ela é masculinizada, que não tem grandes mulheres na história, tá aí, né? Tá Catarina Vambora com essa história incrível para contar pra gente, né? Exato. Sempre tem aqui uma mulher que vai trazer sua história pra nos inspirar. A Tainá sempre traz aí essa dica aí, essa inspiração pra gente. E hoje, com esse tema, muito importante também a gente ressaltar essa atuação delas no lar, né? Olha só, como que é importante ter uma mulher que auxilia aí dentro do lar, que traz essa harmonia. E a gente vai falar sobre o extremo hoje, né? Quando você só olha para isso. Sim, o lado mais... É interessante como o que traz mais polêmica aqui no programa, nesse assunto de feminilidade bíblica, é quando a gente coloca cada um numa ponta, né? A questão do lar, de ser dona de casa, quando isso é menosprezado, e do outro lado a vida profissional, quando isso é exaltado, né? E hoje a gente vai falar do problema que esse contraponto pode causar, né? De como essa questão da vida no lar, da criação de filhos em casa, daquelas mulheres, né, que podem e optam por ficar em casa, isso também pode ser um problema quando você se acha melhor que outras, né? Quando você faz essa opção. Exatamente. Então, se você já está identificando aí que você tem algum probleminha nessa área, a Bíblia fala sobre isso. E a Marcele, nossa querida Marcele Quirino, vai falar com a gente hoje a respeito desse assunto. Marcele está aqui, é uma convidada fixa. Se você não conhece a Marcele, você tem que conhecer. Você tem que ver lá como que ela é no Instagram, com os filhos, os piquetuchos, com a Melzinha que veio aí, com o pastor Felipe, que também participa com a gente de Agora Rapaz. Então segue lá a Marcele Quirino, ela é parceira nossa, e ela sempre fala sobre assuntos referentes ao lar, à feminilidade, de uma forma muito bíblica. E agora a gente vai chamar ela, né, Pá? Vamos ver o que ela tem para dizer pra gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é mais um programa Diário de Eva, em que nós temos a oportunidade, o privilégio de estarmos juntas diante da palavra e diante do Senhor para ouvir o que Ele tem para nós. Todas as vezes que a gente se encontra, todas as vezes que nós olhamos para a palavra e entendemos o que o Deus quer de nós, é porque nós queremos ficar assim, parecidas com Cristo, sermos moldadas do jeito que o nosso Deus quer. Salomão vai dizer nos primeiros capítulos ali do livro dos Provérbios que nós precisamos buscar sabedoria, que nós precisamos ser sábios, que nós precisamos entender os mandamentos do Senhor, que nós precisamos agir com sabedoria. Ele diz que o princípio desse saber, dessa sabedoria toda, é o temor ao Senhor, é o temor do Senhor. Então, todas as vezes que a gente se encontra aqui é para isso, é para olharmos para a palavra e ver o que nós precisamos modificar, o que precisa ser aparado, o que precisa ser colocado, preenchido, para que a gente obedeça ainda mais ao nosso Deus. Talvez na chamada do programa de hoje você tenha dito que o programa não é para você. Talvez você tenha pensado, idolatria? Não é para mim. Não é para mim, eu adoro somente a Deus, eu tenho somente o Senhor, eu não tenho pela casa nenhuma imagem, eu não faço adoração e nem culto a outros deuses. Não, o programa de hoje não é para mim. Sim, o programa de hoje é para mim e para você. E eu posso dizer que é para mim, talvez não teria pessoa melhor do que eu para falar desse tema, porque o Senhor ainda tem me moldado e me modificado para exatamente esse assunto que nós vamos discutir. Quando o nosso lar
se torna um ídolo. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um coração voltado e toda hora eu preciso olhar para o Senhor e não olhar para mim e não olhar para estas coisas, para que eu não seja pega neste pecado que é tão ruim e tão terrível. Quando a gente olha para nossa casa, para esse pedaço de terra, quando a gente olha para essas paredes e a gente faz com que essas coisas sejam tão importantes ou muitas vezes mais importantes que o nosso Deus, nós estamos pecando. E quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes eu já não entristeci o Senhor, o seu Espírito? Quantas vezes eu já não entristeci meu marido, meus filhos, meus pais, por achar que a minha casa e a organização e a limpeza dela é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa? Nós precisamos entender o que Deus quer e fazer com sabedoria, assim como diz Salomão. O interessante é que aquilo que Deus deu para nós, mulheres, que nós já estudamos tantas vezes aqui, até mesmo no Diário de Eva, esse chamado, essa função, esta missão que o Senhor dá a nós, como mulheres, de cuidarmos bem das nossas casas, nós conseguimos transformar em algo que não é bom. Nós conseguimos tantas vezes, através do pecado e da nossa carne, fazer com que a bênção seja transformada em maldição. Eu quero que você se lembre comigo que um dos chamados que o Senhor deu para nós mulheres, e não é só para as casadas, é que a gente precisa cuidar bem da nossa casa. Nós precisamos ser boas donas de casa. Isso está lá em Tito 2. E nós temos que fazer isto. Nós sabemos fazer isto. Nós somos capacitadas pelo Senhor para fazer isto. E muitas vezes nós conseguimos fazer com que este chamado seja ultrapassado. A criação seja maior que o próprio Criador, aquele que nos deu a ordem. Nós pegamos a ordem do Senhor e até de uma forma piedosa, não, mas eu estou fazendo o que Deus mandou com que eu fizesse. Não, eu estou fazendo com zelo. Não, eu estou fazendo da melhor maneira porque Deus merece o melhor. Nós conseguimos fazer com que um chamado tão bonito, tão belo, tão gratificante, tão abençoador, muitas vezes se transforme em algo que destrói a família. Para as casadas, destrói até mesmo o casamento. Mulheres que pensam somente na casa, na faxina, na limpeza, na organização e todo o resto fica como o resto. Nós precisamos ficar atentas a isto. Os nossos irmãos, o povo de Israel, lá no começo da história, eles precisavam de algo palpável. Eles precisavam de algo que eles enxergassem para adorar. Nós temos vários episódios disso, mas um que ficou bem conhecido, bem ali no comecinho da história, quando Deus estava fazendo grandes maravilhas, né? Ele já tinha mostrado ao povo quem ele era. O povo, então, naquela ânsia de esperar por Moisés, que estava demorando tanto lá em cima no monte, então o povo pega tudo que é coisa de ouro e derrete e constrói, fabricam ali um grande bezerro de ouro. Eles tinham o nosso Deus, eles queriam adorar a Deus, mas eles precisavam de algo que os olhos enxergassem, que as mãos apalpassem. E as escrituras dizem assim, olha, Deus não é Deus que a gente não precisa, esses deuses que vocês estão adorando, eles têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Esses deuses não valem de nada. O nosso Deus é o nosso único Deus. E como único Deus, ele precisa estar em primeiro lugar, a primazia de todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos nisso tudo no dízimo, né? O pastor da igreja só lê esse texto para o dízimo.
Então a gente recebe o nosso salário e a gente tira a primeira parte, né? Como se fosse ali e entrega ao Senhor, é a primeira coisa. Mas o nosso Deus, ele quer estar em primeiro lugar em todas as coisas, em qualquer situação. O nosso coração precisa ter Deus em alta conta. Ele precisa ser o que está acima de todas as coisas, inclusive da limpeza e da organização da nossa casa. Uma vez em um estudo de uma grande amiga, ela dizia assim: queridas, a pia é para ser limpa, para logo depois estar suja novamente. A casa nós limpamos para depois limparmos novamente. A raiz da coisa é que nós precisamos do controle de tudo. O nosso coração precisa estar na frente de todas as coisas, gerenciando tudo. Não é apenas a questão de estar tudo organizado e tudo em seu lugar, porque nós precisamos disso. Lembra que eu disse que o nosso coração é enganoso? Talvez alguém ouça o começo desse nosso papo e diga assim: ah lá, mas então eu tenho que deixar tudo desorganizado, tudo bagunçado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Sua casa deve estar arrumada, querida, solteira ou casada. Você deve saber arrumar uma boa cama, você deve saber varrer, passar pano, lavar o banheiro, lavar a louça, cuidar da roupa. Sim, você deve saber fazer comida. Muitas meninas hoje sabem falar um bom inglês, sabem fazer coisas na internet, mas não sabem lavar a própria calcinha. E nós, mães, precisamos estar atentas para ensinar. Eu não estou dizendo que você não deve fazer. Eu estou dizendo que você deve ter Deus acima destas coisas. Eu estou dizendo que nada disto que eu citei é mais importante do que o nosso Deus. Eu estou dizendo que primeiramente você deve olhar para o Senhor. Você não controla todas as coisas. O Senhor controla todas as coisas. Você não é dona de todas as coisas. Você não tem... o que nós muitas vezes queremos é ter o domínio e o controle sobre tudo. Então, quando a casa está totalmente arrumada, você está com aquele controle. Basta o marido chegar e tirar um copo do lugar, basta o filho chegar da escola e deixar algo fora do lugar para você enlouquecer, para você gritar e xingar e murmurar e colocar tudo abaixo. Tiram você do controle. Um exemplo bem gostoso que eu gosto sempre de ter e de pensar é de Marta e Maria. Muitas vezes nós olhamos apenas para Maria. Ah, Maria! Jesus estava lá. Jesus entrou na casa de Maria e Maria quedou-se aos seus pés ao ouvir a voz do Senhor. Claro! Maria escolheu a boa parte. Meu Deus, ela não perdeu essa oportunidade. E a gente sempre olha para Marta e diz assim: é a errada, é a pecadora, ela fez tudo errado. Mas eu quero que você pense um pouquinho comigo. Jesus não estava sozinho. Ele tinha ali os discípulos com ele, muitas vezes outras pessoas, uma grande multidão andando com ele. E ele andava por dias e dias e dias. Você já imaginou esse povo todo chegando na sua casa? E dizendo que vão ficar ali, que vão comer, vão almoçar na sua casa. No tempo de Marta, não tinha um delivery, não tinha um freezer com coisas congeladas, não tinha um presunto e uma mussarela para pôr no pão. Não! Ela precisava ir lá no terreiro, pegar a galinha, matar o porco, acender o fogo, pegar água. Tudo isso ela tinha que fazer. E então, se eu penso em uma mulher querendo agradar ao Senhor, era Jesus na sua casa. Então, quando eu penso em Marta querendo organizar e receber o Senhor, o Mestre, da melhor forma, eu acho que ela estava certa. Eu também faria isso. Eu também queria dar o melhor para o Senhor.
O problema é o nosso coração enganoso. Porque Marta fez com que estes afazeres se tornassem maiores e mais importantes do que o Mestre, a sua presença e a sua palavra. Talvez colocar o pão sobre a mesa e a água fresca e se sentar junto a Maria e dizer assim, vamos lá gente, sem frescura, o que a gente tem? Tragam para a mesa, vamos comer, o Mestre está aqui. Vamos rápido, coloquem as coisas no lugar, o Mestre está aqui. Senhor, eu vou te ouvir primeiro, mas depois fique para jantar. Não, ela fez com que tudo fosse mais importante. E eu e você? E quando nós colocamos o Senhor mais importante, que coisas mais importantes que o nosso Deus. E às vezes que você deixa de ir à escola dominical e ao culto para passar pano na casa, varrer, lavar a roupa que você não lavou na semana, passar. Quantas vezes você deixou de cultuar ao Senhor para fazer supermercado? Quantas vezes você deixou de ir à igreja porque alguém ia almoçar na sua casa e você precisava ter a mesa completa, repleta e bonita? Quantas vezes você trocou o Senhor por um afazer que você tinha na casa? Não deixe que a sua casa domine você e o seu coração. Às vezes uma casa bagunçada vale mais a pena. Buscar ao Senhor naquele momento, com os filhos, com o marido, ficar com as amigas, não é todo dia. Você abre mão de algo hoje pelo benefício da sua casa e da sua família. Você abre mão de algo amanhã para buscar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, para ler as escrituras, para assistir o Diário de Eva. Que tal? Lembre-se que todas essas coisas são temporais, ficarão aqui. Para o céu nós não levaremos nada. Lembre-se que o mais importante é o que nós vamos ter conosco. É olhar para as coisas lá do alto. Isto é o mais importante. O nosso Senhor é o mais importante. Não faça do seu lar um ídolo. Tenha o Senhor como o seu Senhor, o Rei dos Reis, aquele que você ama e que você coloca em alta conta, aquele que é o maior e o mais importante tesouro de toda a sua vida. Que possamos ser assim. Que Deus te abençoe. Como que ela consegue falar de um assunto profundo desse, com um sorrisão no rosto? Aí ela vai desmontando a gente com o rosto alegre, né? Sim. E é muito interessante como falar dessa questão do trabalho, né? Do trabalho no lar em si, de como você quer as coisas perfeitas, bonitinhas. Você consegue aplicar em tantas outras coisas, né? Eu pensando nas coisas que eu faço no ministério, ou aqui na igreja, no trabalho, e pensando exatamente às vezes essa urgência que a gente coloca nas tarefas e essa exigência que a gente coloca nas tarefas a ponto de se irritar com as outras pessoas porque elas não fazem a mesma coisa ou porque elas não vão no mesmo ritmo. E aí eu fiquei chocada passada. A gente tem a tendência de se colocar como um padrão, né? Uhum. Porque, gente, o jeito que eu faço não tem no Brasil. Não adianta, não vai ter alguém que faça desse jeito. E a gente vê isso dentro do lar mesmo. Eu lembro que tinham vezes que, na família mesmo, tinham pessoas que falavam assim, não, deixa que eu faço porque eu sei fazer. Uhum. Né? E aí a gente que tava aprendendo, que era mais novinha, ficava, tá bom, então. Aí não faz, e aí não aprende. E aí como que fica, né? Quando a gente começa a aprender sozinho, a gente vai fazer de um jeito diferente da outra pessoa. Uhum. E esse padrão, ele vai acabando, né? Não é tão passado assim. E aí se torna algo que também atrapalha um pouco no relacionamento, nos relacionamentos dentro do lar, né? Uhum. Não que a gente tem que deixar a casa uma bagunça, como a Marcele disse, né? Exatamente. Que também é um outro extremo que a gente tem que lidar. De ver quando a gente está sendo negligente, preguiçosa, e quando a gente está sendo orgulhosa a ponto de querer impressionar, né? Sim. Ou a ponto de querer as coisas do nosso jeito.
A gente precisa aprender a identificar o que tem roubado a nossa paz, né? Às vezes, a loucura de tentar manter a casa impecável 100% do tempo, né? Você que tem filhos, mais de um, dois, uma rotina, às vezes trabalha fora, assim, e obviamente, tem que cuidar do seu lar, tem uma rotina atarefada, né? Cheia de coisas, e a gente quer a casa impecável o tempo inteiro, a ponto de botar o marido doido, os filhos doidos, ou as visitas. Tem gente que não gosta nem de receber visita para não bagunçar a casa, ou para não ser julgada, né, na verdade. Talvez a pessoa não ache sua casa tão bonita, tão maravilhosa, tão incrível, não gosta de hospedar. Então, penso tanto de problemas, né, tantos pecados que podem estar escondidos por trás desse desejo de ter uma casa perfeita. Revela o nosso coração, né? Não é à toa que quando a gente fala sobre como o estado da sua casa revela o seu coração, mas é não só o estado da casa, mas como a gente age e reage a partir disso, né? Com com as pessoas que moram com a gente e com as pessoas que visitam a nossa casa. A forma como a gente reage mostra sobre o nosso coração. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Talvez a minha mãe me mate no futuro. Mas a Paula conhece. Sim! Ninguém pode entrar lá em casa descalço. É regra, assim. Eu já tomei bronca. Porque eu só ando descalça. Eu levo bronca todo dia, porque eu só ando descalço em casa. E minha mãe fica, não anda descalço, pega o chinelo. Tem chinelo extra na minha casa só pra as pessoas usarem. E aí eu falei assim, mas por que eu gosto de andar descalça, né? Eu limpo o chão pra andar descalça. Aí ela falou assim, não, porque depois você sobe no sofá e suja o sofá. Então, é uma motivação do tipo, não é porque, você vai ficar resfriado. Minha avó vive falando, não vai ficar com dor no pé da barriga, né? Porque minha avó acha que dá esse negócio. Não dá dor no pé da barriga, ela fala desse jeito. E aí minha avó ainda pensa na dor. Minha mãe fala, não, vai sujar o meu sofá. Então, Marta, vou deixar um recado aqui pra ela. Mas a mãe dela fala super delicada, assim, põe um chinelo, linda. Põe um chinelo aí, por favor. Aí a gente, claro. Depois entende. eu vou lá na Paula e falo, não quer que suje o sofá. Então, aí eu entendi. Depois eu entendi. Mas exatamente essa é um ponto, é um exemplo engraçado, né, interessante. Da gente pensar em que lugar estão as pessoas e os nossos desejos, né? Sobre a limpeza e a dinâmica da casa. A gente achou um texto aqui super legal, que fala bastante dessa passagem de Marta e Maria. E aí colocaram algumas informações aqui que eu não imaginava, né? Que quando Jesus passou, né, foi para a casa de Marta, até Marcele citou, né, que estavam com os discípulos. Mas os discípulos de Jesus, nesse momento aqui, era uma galera que andava com ele. A gente pensa no Jesus e os discípulos, a gente pensa sempre em Jesus e os 12, né? Mas aqui, podia ter cerca de 70 pessoas junto com Jesus, caminhando ali com ele. Pensa o tanto de pessoas que estavam ali na casa. E imagina a estrutura da casa antigamente, né? Não era com chão de madeira ou, sei lá... Esses chãos que a gente tem hoje em dia que são mais fáceis de limpar, devia ser alguma terra batida, sei lá, alguma coisa assim. E a estrutura é diferente. Então, o tanto de pó que tinha na época, eu lembro que eu tava tendo uma aula sobre, acho que era Levítico, enfim. E o professor falou que os fariseus, eles eram tão rígidos com essa questão do sábado, linkando uma coisa na outra, né? Que eles proibiam as pessoas de cuspirem no sábado. Aí eu fiquei, mas por que cuspir, gente? Porque na época, eles cuspiam, tipo, na casa, assim. E aí, quando você cuspia, levantava pó e sujava os móveis, sujava as coisas. E pra não serem tentados a limpar as coisas no sábado, porque não podia fazer nenhum serviço, então eles não cuspiam no chão pra não levantar o pó. Que dinâmica boa. Que saudável. Eu já não cuspi nenhum dia da semana, gente. Acho que é por isso que a gente não cospe hoje nenhum dia. Espero que seja assim. Comenta aqui se você cospe na sua casa. Brincadeira. Mas eu acho que lembra isso, né? Tipo, você já tira por essa história de que lá naquela época, o fato de você cuspir no chão já levantava pó, né? Então, pensa limpar uma casa assim. Sim. E a ideia é a gente parar um pouco e se colocar no lugar de Marta. Como até a Marcele falou, a gente sempre julga a Marta. Que horror, né?
Mas se Credo, coloca no Marta. lugar de Marta, imagina que 100 pessoas, entre elas Jesus Cristo, né, o homem mais famoso ali daquele momento, chegam na sua casa, né, para sentar ali, para ouvir, para passar um tempo. Com quantas coisas você se distrairia? Assim, no quesito de trabalho e tarefas para servir e para cuidar de todas aquelas 100 pessoas, ou 70, 80, aquele tanto de gente na sua casa. E levando em consideração também a importância da hospitalidade naquela época, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes do programa, você ser hospitaleiro era cultural, estava na lei, na verdade, né? Você tinha que ser uma pessoa hospitaleira. Então, pensa nas preocupações de Maria, de Marta, nessa situação. Então, assim, vamos compreendê-la aqui, Dá né? pra compreender, Marta. Vamos colocar no lugar dela. E eu acho que numa leitura um pouco mais superficial, a gente consegue entender Marta numa dinâmica de, poxa, ela estava certa, que maldosos de tratarem ela assim. Mas numa segunda leitura, na segunda camada, a gente começa a ver que Jesus estava muito profundo. Jesus enxergou o coração de Marta, né? A motivação e a intenção dela em lidar com essas coisas da casa, de limpeza, enfim. E aí ele tratou visceralmente a motivação do coração. E Jesus, né, é Deus. Então ele vai ver o coração e a gente vê isso em todas as passagens no qual ele está lidando com o ser humano. A gente vê com os olhos da carne e a gente enxerga, a pessoa não está tão errada assim. E Jesus tratando de uma forma que depois que passa a segunda camada, a gente começa a entender que de fato ele ia na raiz, ele arrancava pela raiz o mal, né? A mulher da fonte de Sicar, a gente sempre cita, todas as pessoas que encontravam com Jesus, elas eram... Ele vai no coração. Ele vai no problema. Centro, né? No cerne da questão. E esse é o desafio que a gente tem hoje de fazer com a gente, né? De ir no centro. Exatamente. A gente avaliar o nosso coração nesse tanto de distrações. É interessante ele usar esse termo, né? Distrações. Porque a gente está pensando, na verdade, que estamos focados, né? Produtividade. Estamos aqui focados, né? E, na verdade, ele cita essa palavra distração mostrando que a pessoa está cheia de outras coisas que estão atirando do foco correto, que era ouvir Jesus. Né, que era o que havia de mais importante ali, né, de toda essa situação na qual ela estava. Caiu aqui meu negócio, gente. Quer uma ajuda, amiga? Peraí. Tava aí puxando a cabeça assim Tava aqui puxando pra trás, pronto, resolvido. Problemas técnicos no Diário de Eva não pode faltar. Sempre tem que ter. Falta. Todo programa tem, gente. O microfone que cai, fone que cai. Já acostumem-se, a gente sempre passa um perrenguezinho pra dar aquela adrenalina e falar do tema. É porque vocês não viram o que acontece antes do programa. Mas é uma loucura. Fica a gente faz um programa depois de erros. Bastidores. De bastidores, pra vocês verem. Mas enfim, voltando... Enfim, falando de distrações, tirando meu fone aqui, meu ponto, exatamente essa questão. O que tem te distraído hoje do foco principal? Uma das coisas que a Má citou é essa questão de, por exemplo, quanto você fica irritada se você limpou a sua casa, deixou ela incrível e alguém foi lá e sujou. E pisou, e o quanto aquela pessoa vai se tornar sua inimiga. E qual que de fato é o foco quando a gente fala de comunhão e relacionamento familiar? Será que os bons relacionamentos não valem muito mais do que uma casa brilhando? Então, o que tem te distraído do que de fato mais importa? E eu acho que é justamente sobre isso que a Má tentou trazer, né? E ela trouxe lindamente. Que é a finalidade. Limpar a casa não é um fim em si mesmo. Não é para a casa estar limpa. Limpar a casa é para ser suja novamente. É para que ela não acumule sujeira, mas é para ela ser suja novamente. Para servir a família. Então, é orgânico, né? A gente tem que limpar, tendo em vista que ela vai ser suja. Exatamente. E o prazer e a beleza de sempre estar ali limpando e tendo em mente essa questão da liturgia do ordinário, né? Coisas que a gente vai fazer sempre, na rotina, que também glorificam a Deus. Você ir limpar, você está limpando e organizando para a glória de Deus. Né? É um Deus de ordem. A gente já falou sobre isso aqui no Diário, na época da rádio ainda.
nós servimos um Deus de ordem, e é belo, e é bom que a gente mantenha as coisas em ordem. Mas a finalidade, o alvo para aquilo, deve ser a glória dele através do serviço aos outros. Sim. Servir a nossa família, a nossa comunidade, os nossos irmãos, né? Então, eu vou ler um comentário aqui da Ana Carolina. Ela falou assim: eu amo cuidar da minha casa, mantenho ela sempre arrumada, mas sem paranoia. Mas meu marido não gosta de visitas porque a nossa casa é simples demais, aos olhos dele. Temos que ser gratos por tudo. Verdade, Ana Carolina. A gente precisa que a simplicidade da nossa casa não seja um motivo da gente não receber as pessoas. De não ser hospitaleiro. Exatamente. Receber as pessoas é o que faz a casa ter vida, né? E ser dinâmica. Exato. Eu lembro que a minha mãe tem essa... Eu acho que, não sei, né? Minha família, as pessoas mais velhas, têm esse negócio de... Não, a casa tem que estar linda, decoração maravilhosa, para servir a mesa desse jeito. Se não tiver desse jeito, eu não recebo. Mostra aí uma pontinha de idolatria, né? Porque se não tiver no meu padrão, não acontece. E aí, nesse fluxo, nesse processo de transformação e tal, eu chamo algumas amigas minhas, a Paula sempre tá lá também, pra ir lá em casa. Minha casa é pequena, só moro eu e minha mãe. E aí minha mãe ficava assim no começo, quando eu comecei a levar as meninas: ai, mas a casa não tá bonita. Ah, mas não tá limpa do jeito que deveria estar. Aí eu falei assim: mãe, quem gosta de mim vai gostar da minha casa. Se não gostar, me ajuda a limpar também, que tá tudo certo. Aquelas que não entendeu a hospitalidade direito. Mas o foco a hospitalidade, ela tem esse senso de comunhão, né? Você receber pessoas na sua casa já é um primeiro ato de amor. De você falar assim, eu te amo a ponto de trazer você pra minha intimidade, trazer você pro meu lar, pra onde eu descanso, pra onde eu vivo. E aquela pessoa vai se sentir acolhida simplesmente por estar com você ali. Né? Então, a gente vê que Marta e Maria foram hospitaleiras simplesmente de abrir as portas da casa delas para pessoas estranhas até, né? Abrir para o próprio Cristo, para o próprio Deus, e isso é muito bom. Mas elas abriram para outras pessoas, né? Então, a gente tem que trazer isso para o nosso contexto, né? A gente fala muito sobre hospitalidade, mas eu não sei se a gente tem feito isso de forma assertiva e com o propósito certo, né? Exatamente. Ai, é muito legal que vocês estão participando bastante aqui, ó. A Clara falou: eu amo o meu lar, a casa é só um detalhe. Muito bem. A Valéria colocou aqui: boa tarde. Quando cuidamos do nosso lar, qualquer coisa que façamos estaremos abençoando o nosso lar, seja uma casa humilde ou com muito conforto. É tudo muito, muito relativo, né? A Sara colocou aqui: algumas mães amaldiçoam seus filhos. Amaldiçoam seus filhos, nossa, pesado. Um exemplo: a família está em comunhão, comendo a refeição, e o filho derrama um suco na mesa. E a mãe se irrita com o filho e acaba gerando um conflito desnecessário. Acaba dando valor demais a algo material e perde a bênção. São coisas que mostram muito onde está o nosso coração, né? Quais são as nossas prioridades, né? Óbvio, quem nunca, né, se irritou ali? Às vezes a criança está brincando com a comida e você fala assim: para de brincar. E aí a criança ela não para. Aí a questão ali é mais a desobediência em si do que o derramamento do suco. Mas é importante a gente pensar, né, na forma como a gente repreende até, e a gente sempre avaliar o nosso coração. Que foi o que aconteceu aqui entre Jesus e Marta. Jesus não estava sendo mal criado com Marta, tipo, ingrato com ela. Ela estava servindo, ela estava buscando deixar tudo em paz ali. Até alguém citou aqui, a Vera falou: acredito que a maioria dessa que a gente falou, 70 pessoas, né? Ficava do lado de fora da casa, meninas. Sim, essas casas no Oriente, elas tinham pátios, né? A questão é que a casa delas era o centro de recepção, digamos assim, daquele evento que envolvia ali, provavelmente, a rua, o bairro, o momento, aquela situação, né? Talvez nem fosse uma mansão que ela morasse. E que, de fato, ia ter visibilidade, porque as pessoas, se Jesus estava ali dentro, as pessoas iam olhar para dentro da casa dela. Exatamente. Era interessante para ela que a casa estivesse em ordem, para que as pessoas... É um senso estético que o ser humano tem, né? Sim. E o que acontece com Jesus, que às vezes quem olha assim fala: poxa, Jesus deu uma bronca nela, ela está arrumando, servindo. Mas qual que foi a grande questão nessa resposta de Jesus
a Marta, por que ela foi reprovada, né? Mas porque quando ela ela pede para Jesus chamar a atenção de Maria, ela deixa muito claro onde está o coração dela. Petulância, né? Uhum. Tipo, Jesus, você não está vendo que ela não está me ajudando? Então, nesse ponto, fica muito claro. Porque qualquer pessoa ali, das 100, 70, quantas pessoas estivessem ali olhando e visse Marta servindo, poderia admirá-la como uma pessoa altruísta. Olha que pessoa altruísta, ela está servindo com graça. Mas o comentário dela deixou muito claro que não era bem isso que ela estava fazendo, né? Não, eu acho que foi meio carteirada, assim, né? Porque qual que é o padrão bíblico de comunicação que a gente sempre fala, né? Qual que era dela? Maria, vamos me ajudar aqui, porque tá bastante coisa pra fazer, hein? Mas ela pulou, tipo, a fase de falar com a irmã dela ou tratar as coisas, né? Se a motivação tivesse certa, né? E aí ela pulou e falou, Jesus, olha aqui. Né? E acho que isso mostrou uma petulância da parte dela. E o que ela quer dizer quando ela fala assim, olha, você não liga, olha pra Maria, ela tá falando, na verdade, olha pra mim que tô servindo. Né? Tipo, você tá vendo como eu estou servindo enquanto Maria está sentada? Ela coloca nessa situação, né, nessa fala, o que de fato ela queria que as pessoas vissem, né? Eu acho que a gente pode trazer isso para muitos aspectos da nossa vida, né? A gente tá trazendo isso pro lar hoje, a respeito do lar, de como a gente faz essa mordomia dentro do lar. Mas a gente pode trazer para o ministério. A Marcele citou sobre mulheres solteiras, né? Pode ser que você não tenha marido e filhos, mas como que você desempenha isso com seus pais? Ou desempenha isso com as visitas se você mora sozinha? Né? Como que você tem essa organização e qual que é a motivação do seu coração quando você faz e lida com essas coisas? No ministério, na igreja, no trabalho, né? Então, a gente tende a ser assim, né? Eu comecei a ler esse texto e eu fiquei, eu sou assim, eu sou ansiosa. E a gente apela para nossa imagem, a gente apela para o que, nossa, mas olha como isso é incrível, né? A gente faz as coisas querendo uma surpresa de Deus, de nossa, minha filha faz isso, sendo que a gente faz tudo através dele, por meio dele, né? E se a gente faz por meio dele, que vanglória nós temos? E a gente tem que fazer do modo e conforme ele deseja, né? A gente não tem que apelar para o nosso padrão, como a gente citou no começo. Sim. Uma coisa que eu achei interessante, que eu estava lendo hoje no livro da Elizabeth Elliot, que é O Sofrimento Nunca é em Vão. E ela fala sobre o que mostra muito do nosso coração são as nossas reações. E ela fala sobre isso lindamente, né? Ela fala a respeito do sofrimento mesmo, né? Como que a gente reage ao sofrimento. Mas ela fala sobre momentos difíceis também. Então, essa questão de como Marta reagiu mostrou e revelou o coração dela. Então, um desafio para você e pra gente aqui... Pra mim, todo dia. Como que nós estamos reagindo às circunstâncias. Como que a gente tem reagido à vida. As reações, as situações adversas, né? Porque meu plano era esse e as coisas não estão saindo assim ou não foram assim, na dinâmica da minha casa, na minha rotina. E aí alguém atrapalhou ali o meu horário, meu cronograma. Como que isso funciona e como que eu tenho reagido a isso? E às vezes pode até ser uma coisa que você não externaliza, mas você se corrói por dentro por conta disso, sabe? O quanto você está confiando no Senhor, né? No cuidado dele com você. Ficou muito claro que Marta tomou bronca porque ela não estava servindo por altruísmo, mas ela estava servindo por ansiedade, né? Então, para a gente parar para pensar quais são as nossas ansiedades, né? Marta queria, de fato, que a ansiedade dela era sobre o que Jesus e os outros iam pensar dela, né? Da casa dela, dela como uma anfitriã. Né? Então, a gente precisa parar para pensar exatamente nisso. O que de fato quais são as nossas ansiedades para a gente fazer aquilo que a gente está fazendo? Qual é a nossa motivação? Quais são os nossos interesses quando nós nos dedicamos muito a uma coisa? Então, essas ansiedades podem nos cegar, podem fazer com que a gente não veja Jesus.
para que a gente não veja a graça de Jesus ali na nossa frente. A gente gaste nosso tempo com o periférico e não olhe para o que de fato importa, que é a presença de Jesus nesse lar, né? A presença dele nas nossas relações, na forma como a gente conversa com marido, filhos, visitas, como a gente recebe, independente da casa estar um brinco brilhando e as pessoas pensarem que eu sou uma dona de casa excelente. Exato. Ai, Paulo, você fechou com chave de ouro já, vamos acabar o programa. Acabou ainda? Deixa eu ver se tem mais comentário, porque tem muitos comentários. Tem muitos comentários aqui, ó. Cristina colocou assim: infelizmente, quando alguém chega de surpresa e vê a casa desorganizada, acaba saindo falando mal, chamando de preguiçosa, sem nem ao menos saber o porquê daquele momento da casa estar assim. Cristina, não ligue para essas pessoas. Assim, receba com amor e receba de novo com amor. Porque se as pessoas foram na sua casa e para falar mal, por que você vai ligar? Né, porque ela tá pensando. E assim, a gente tem um contraponto também. Às vezes a gente chega numa casa tão aprumada, nossa, não tem você passa o dedo, não tem um pó. Mas às vezes você não é tão bem recebido, né? Então, na balança, o que vale mais? Sim. Né? O que vale uma casa... Que nem Jesus falou para os fariseus. O exterior do prato tá limpo, tá maravilhoso, mas e o interior? Tá sujo. O que vale mais? Até na mentalidade do próprio Deus, né? Sim, exatamente. Ai, tem um comentário em espanhol que eu não vou ler. Pra gente treinar. Vamos pedir a ajuda do Rafa Oliveira, nosso pastor que tá indo pra Espanha. Foi da Esther Rojas. Ai, que bonitinho. Não vou ler. Eu ia tentar, mas eu não vou ler. Não vou passar vergonha ao vivo. Não vou. A Bruna colocou aqui sim: devemos sim cuidar da nossa casa, porém tomemos o exemplo de quando somos visitas na casa de alguém. Não nos apegamos a nada, na verdade esquecemos que somos peregrinos nessa terra. Bem lembrado. Gente, isso é uma coisa que vale um programa aqui no Diário de Eva. Como que você se comporta na casa das outras pessoas, Ai, né? gente, precisamos. A gente precisava de uma aulinha aqui. Chamar Adriana Honório, alguém para falar sobre isso. Tem algumas coisas que minha mãe me ensinou e que estão se perdendo, assim, nas gerações, né? E, assim, é triste, né? Algumas questões, assim, regras básicas de etiqueta, mas isso é um outro programa, né, amiga? A gente já tem um nome aqui, Ceissa Paiva. Sim, vamos falar disso. Mesa aposta, enfim, a gente vai pensar nesse assunto aí. Coloca aqui nos comentários se você quer esse assunto rodando aqui no Diário de Eva. E pá, eu gostei de uma frasezinha que tem no artigo, Sim. Que é, assim, o que eu faço, então, a partir de todas essas coisas que foram faladas no Diário de Eva? Que é pare, descanse e ouça. Né? A gente é chamado nas escrituras o tempo inteiro para confiar no Senhor. E é esquisito, né? Porque às vezes a gente age como se a gente estivesse sendo chamado para produzir o tempo todo. A gente está sendo chamado para, nossa, você tá parado? Que horror. Sendo que, na verdade, a gente tem muito mais passagens que falam, confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque esse é o verdadeiro desafio pra gente. Deus não quer que a gente tenha distrações. Deus quer que a gente foque nele, descanse, confie nele. Ele tem tudo nas mãos. Então a gente tem que confiar naquele que realmente tem o poder sobre as coisas, né? Sim. Quando a gente quer servir por conta dessa ansiedade, da nossa ansiedade de fazer tudo e de fazer o melhor, muitas vezes a gente está servindo para a nossa própria glória e não para a glória de Jesus, né? Que era o que Marta parecia estar fazendo, né? Nossa, Jesus está na minha casa, então vou servir. Mas aquela frase entregou o coração dela, né? Aquela comparação. E pensar numa perspectiva de história, assim, né? De linha. Porque Jesus, em breve, não ia estar mais ali. Então, eu acho que pensando assim, né? Dentro desse contexto, Jesus não ia estar para sempre ali. Né? E aí a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tem com Cristo, né? Tem dentro da perspectiva que ela estava. Hoje em dia a gente pode tirar uma lição disso e a gente tem que falar, poxa, eu tenho que aproveitar de Jesus agora, né? Ele me chama para estar na presença dele o tempo inteiro e ele falou, ele tem a promessa dele lá, eis que estarei convosco todos os dias. Então se ele está aqui, eu tenho que aproveitar essa presença dele, aproveitar
a única coisa que importa, como Maria, como Jesus falou de Maria, né? Ela aproveitou a única boa coisa. Sim, a única. Essa que é a questão. A única coisa boa, era o que de fato importava. Né? A presença dele, né? Exatamente. Tá muito legal aqui os comentários, na verdade. Muita gente confessando os pecados, assim. Não é só a gente que confessa pecado aqui, ele é muito bom. Até as pessoas do chat. O pessoal falando, meu nome devia ser Marta. A Glácia Vieira, estou me vencendo. Achei muito bom o título, todo meu nome devia ser Marta. Cadê? Minha casa, a Kátia falou, minha casa era super arrumada, agora com 2 crianças e uma bebê, a casa está mais ou menos. Louvado seja o Senhor. Muito bom, no final, um louvado seja o Senhor é muito bom, que tem, né, 2 crianças. 3 crianças, né? Ai, veio a tradução para mim. A Meire traduziu. Ela está traduzindo o que a Esther falou, né, em espanhol. No cotidiano, muitas vezes, nos levamos a ser mar. Cotidiano, era essa palavra que eu estava quando traduzir. Obrigada, Meire. Gente, eu adoro vocês. A gente amo tem vocês, essa conversa, essa interação. Essa interatividade. Gente, um beijo para cada um de vocês. E agora, eu acho que a gente tá num ponto que a gente precisa ir de uma palavra pros homens. Ah, é verdade. Né? Porque sim, aqui no começo, alguns homens estavam comentando aqui, então... Então, homens, vocês que estão aqui no Diário de Eva, calma. A gente tem uma palavra para vocês. Vocês podem ser Marta? Pode ser também. Mas o pastor Alberto, fofinho, trouxe uma mensagem pra gente a respeito desse tema. Então, roda aí. Quando nós falamos de ídolo, nós pensamos normalmente a respeito de outras pessoas, de outras religiões, não de nós mesmos. A Escritura Sagrada nos fala que idolatria é um problema desde que os nossos primeiros pais foram expulsos do Éden. Lá no livro do Êxodo, quando Moisés recebe as tábuas da lei, ele entrega ao povo a forma como Deus queria que aquele povo vivesse. Deus primeiro os resgatou do Egito, Deus os santificou, purificou e Deus ensina a eles como eles devem viver. O primeiro mandamento que nós vimos ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, é não tenha outros deuses diante de mim. Isso nos dá a pista de que o problema da idolatria ou de erigir ídolos no coração não é um problema de pessoas não cristãs, mas é um problema do homem. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, nos fala de ídolos do coração, daquelas coisas que se erguem no coração e substituem a plena e devida adoração que deve ser dada somente ao Criador dos céus e da terra. O livro de João, ou a epístola, a primeira epístola de João, nos fornece também um critério através do qual nós vamos avaliando o nosso coração diante das armadilhas que nós temos ao nosso redor. O final do livro nos diz: filhinhos, cuidado com os ídolos. Isso nos instrui, nos dirige, nos orienta, a mim e a você, homens no lar, que aquilo que foi dado por Deus como um presente, como um dom, como algo que deve ser vivenciado, experimentado, provado para a glória de Cristo, também pode se transformar num ídolo no seu coração. Quando a minha família se torna um fim e não um meio através do qual eu honro e glorifico o nome de Cristo, eu estou erigindo um ídolo no meu coração. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu busco a pessoa de Cristo, quanto mais eu avalio as minhas motivações quando eu escolho fazer coisas ou quando eu deixo de fazer coisas no meu lar, eu estou então, de uma forma prática, colocando o meu lar, o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, no seu próprio lugar. Eu devo servi-los, eu devo amá-los, mas eu devo usar ou me relacionar com eles para a glória de Cristo. Portanto, se o seu coração sutilmente te leva a colocar a sua família acima do seu relacionamento com Deus, algo de errado está acontecendo de forma profunda na sua vida. Como nós podemos avaliar?
Talvez as suas escolhas, talvez o seu comportamento, talvez os seus pensamentos, talvez as suas afeições, os seus sentimentos, as suas emoções estejam apontando para o fato de que agora não é Cristo que você está buscando satisfazer ou honrar ou louvar, mas é algo que está escondido no seu coração. Quando isto começa a acontecer, nós devemos reconhecer, nos arrepender, avaliar as minhas motivações, através do qual eu faço as escolhas dentro do meu lar. Portanto, a você que está nos assistindo hoje, avalie o seu coração, as motivações do seu coração, porque aquilo que é algo abençoador, um presente de Deus para as nossas vidas, pode se tornar um ídolo, ou seja, algo que substitui o seu relacionamento com Deus. Que Deus o abençoe, fique com essa mensagem no seu coração. Filhinhos, tenham cuidado com os ídolos, aqueles ídolos que podem se levantar no coração, no nosso relacionamento tão sublime dentro do nosso lar. Que Deus o abençoe. Nosso coração é uma fábrica de ídolos e a gente tem que destronar cada um deles. Então, a gente tem uma mensagem do pastor Alberto falando a respeito da família. A gente teve a Marcele hoje, a gente teve esse bate-papo sobre Marta, sobre o contexto do lar. Sobre então, nós mesmas, sobre né? nós Nosso mesmos. coração cheio de ídolos. Esse programa foi uma bênção para mim. E eu muito feliz com a interação de todas vocês. A Esther aqui da Argentina, gente, olha que chique, adorei. Muito chique. A gente tem international. Sim. E, mais uma vez, já que a gente tem mais gente do que tinha no começo, a gente vai falar do Instagram do Diário de Eva. diariode.eva. Segue a gente lá, comenta, pede os temas lá, fala o que vocês estão achando do programa, que a gente ouve vocês. Inclusive, tem post novo, então se você quiser saber o que tem nesse post novo a respeito do programa de hoje, eu ia falar Clube do Livro, já mudei de programa. A respeito do programa de hoje, corre lá no Instagram, já veja lá o que a gente postou, segue, compartilha, enfim, que a gente tem essa ponte aí. E a gente não precisa estar presencialmente, mas a gente tem aí esse Instagram para criar esse vínculo entre nós. O Diário de Eva tá acabando agora, Sim. Mas quarta-feira, 14h30, voltaremos aqui para falar muito mais com você, né, Pá? Sim, sem falta, quarta-feira que vem, assim, se Deus quiser, sem falta, estaremos aqui na quarta-feira que vem com mais um Diário de Eva. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.